vamos mergulhar em algumas das grandes ideias que moldaram a geografia. E olha, pode ter certeza que isso vai muito além de decorar capitais ou nome de rio. A conversa aqui é bem mais profunda. Para começar, tudo gira em torno de uma pergunta central, uma questão que alimentou o debate geográfico por séculos. O ambiente é quem manda na gente, ou somos nós que temos o poder de moldar nosso próprio caminho? O que vamos desvendar aqui é a história de um verdadeiro choque de gigantes, uma batalha de ideias que transformou o jeito como a gente entende a relação entre a humanidade e o planeta. Vamos então para o primeiro round dessa disputa. De um lado do ringue, temos o determinismo geográfico. A ideia aqui é bem direta, sabe? A natureza está no comando. Ela é a grande força que esculpe o destino das sociedades. O grande nome por trás disso foi o geógrafo alemão Friedrich Hatzel. Ele estava muito influenciado pelas teorias de Darwin. Então ele pensou, se os animais e as plantas são moldados pelo meio para sobreviver, por que com as sociedades humanas seria diferente? Para ele, o clima, o relevo, os recursos, tudo isso determinava se uma nação seria um sucesso ou um fracasso. E essa é a definição do determinismo geográfico. A ideia central, então, é que o destino de um povo já está, de certa forma, escrito na paisagem. É como se o mapa pudesse prever o futuro. Uma visão bem forte e, como a gente vai ver, super controversa. Agora, se liga nesse conceito que é a peça-chave na teoria do Hatzel, o espaço vital. Ele viu o Estado como se fosse um organismo vivo. E o que um organismo faz para sobreviver? Ele cresce, ele busca recursos, ele se expande. Então, na cabeça dele, um país precisava constantemente expandir seu território para garantir sua sobrevivência. É bom guardar esse nome, espaço vital, porque ele vai ter consequências bem sérias. Mas é claro que nem todo mundo comprou essa ideia. Do outro lado do debate, lá na França, estava surgindo uma reação fortíssima que colocava o ser humano de volta como protagonista da história. O principal nome dessa outra corrente foi Paul Vidal de Lablache. A grande sacada dele foi dizer o seguinte: a natureza não impõe um destino, ela oferece um cardápio de possibilidades. O que uma sociedade se torna depende das escolhas que ela faz, da sua cultura e da tecnologia que ela desenvolve. E a ferramenta que o Lablache usou para explicar isso é o conceito de gênero de vida. Dá para pensar nisso como se fosse a caixa de ferramentas cultural de um povo. Ali dentro estão as técnicas, os hábitos, as tradições, o conhecimento. É com essa caixa de ferramentas que as pessoas pegam as possibilidades da natureza e transformam em realidade. Então, para resumir a disputa, de um lado, Hatzel e o determinismo, com a natureza mandando em tudo e a necessidade de expansão do espaço vital. Do outro lado, Lablache e o possibilismo, com a humanidade fazendo suas próprias escolhas através do seu gênero de vida. Duas visões de mundo totalmente opostas. E é aqui que a história começa a ficar bem mais sombria. A gente vai ver agora como essas ideias que pareciam ser só acadêmicas saíram dos livros e foram parar de um jeito trágico nos campos de batalha. Esse ponto é crucial. Aquela teoria do espaço vital do Hatzel foi tirada do contexto acadêmico dela e foi distorcida para servir a objetivos políticos absolutamente devastadores. Uma ideia geográfica se transformou numa justificativa para a guerra. E essa linha do tempo aqui não deixa dúvida da conexão. Hatzel publica sua teoria em 1897. Décadas depois, em 1925, Hitler se apropria dessa ideia no livro dele, o Mein Kampf. E em 1939, essa ideia é usada como a justificativa ideológica para a expansão nazista e o começo da Segunda Guerra Mundial. A ligação é direta. Essa frase do Yves Lacoste é pesada, mas resume perfeitamente o que aconteceu. A geografia foi instrumentalizada, virou uma ferramenta de estratégia, uma arma usada para planejar e justificar a conquista e o poder geopolítico. Depois da destruição da Segunda Guerra, a geografia se encontrou numa encruzilhada. Como uma disciplina que foi usada para justificar tanto horror poderia seguir em frente? A resposta foi uma transformação radical. A geografia se virou contra si mesma e começou a usar suas ferramentas não mais para justificar o poder, mas para questioná-lo. E é aí que surge a chamada geografia crítica. Em vez de focar só na relação entre o homem e a natureza, essa nova geração de pensadores começou a investigar as estruturas de poder, econômicas, sociais, políticas, que produzem e sustentam a desigualdade no espaço. Essa nova abordagem trouxe pensadores geniais. O brasileiro, Milton Santos, por exemplo, dissecou a globalização e mostrou na prática o que ele chamou de perversidade dela,
concentrando riqueza e tecnologia em poucos lugares e deixando a maioria para trás. O David Harvey, por sua vez, mostrou como o capitalismo desenha as nossas cidades, muitas vezes expulsando comunidades para dar lugar à especulação imobiliária. E até antes, pensadores como Haeckel e Kropotkin já sonhavam com uma geografia anarquista, livre das amarras do Estado. A geografia virou, de vez, uma ferramenta de crítica social. Certo, mas por que toda essa história importa hoje em dia? O que essas ideias que parecem tão antigas têm a ver com o nosso presente? A verdade é que esse grande debate nunca acabou de verdade. Essas ideias que parecem abstratas estão por aí, de forma invisível, moldando o nosso mundo. Elas funcionam como lentes poderosas que nos ajudam a analisar de tudo, desde conflitos por recursos e guerras, até a desigualdade nas nossas cidades e os impactos das mudanças climáticas. Então, o que a gente tira disso tudo? Primeiro, que geografia não é uma lista de fatos, é um campo de debate intenso e vivo. Segundo, que ideias sobre o espaço têm consequências muito, muito reais. E terceiro, que a geografia pode ser tanto uma arma para manter o poder, quanto uma ferramenta para a libertação. No fim das contas, a questão é sempre entender o porquê por trás do onde. E isso nos deixa com uma reflexão. Na próxima vez que a gente olhar uma notícia, andar pela cidade ou observar uma paisagem, vale a pena se perguntar: que forças geográficas invisíveis estão agindo aqui? Que debates, que ideias do passado estão por trás do que eu estou vendo agora? A resposta pode ser bem surpreendente.